Sabe, eu acho muito engraçado a facilidade que nós temos. Tô colocando nós, porque nós, englobado assim, geral. Nós temos a facilidade de falar mal de certas coisas e nós não conseguimos falar bem de algumas coisas. A gente tem mais facilidade de falar coisas ruins, coisas, né? A gente tem essa facilidade, eu não sei porquê, mas nós temos, né? Por exemplo, ontem eu estava vendo um vídeo e eu comecei a pensar quantas vezes eu e você nós falamos algo bom sobre a nossa nação, sobre a nação brasileira. Quantas vezes nós falamos algo bom sobre as gerações, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias, sobre o governo. Isa, mas é tudo tão complicado, é tudo tão ruim, não, o governo, Escuta, eu não sei se você já parou pra pensar, mas as nossas palavras, as nossas frases, elas têm força. Então tudo que a gente fala vai com uma força pra cima de algumas coisas. Então quantas vezes nós vamos falar, nossa, esse governo é um lixo. Então nós estamos impondo que ele é um lixo. Então consequentemente essa palavra ela vai ter força sobre determinada coisa que você falou. Então nós precisamos nos atentar com as coisas que nós falamos. Sabe, você fala mal do Brasil como você morasse em outro lugar. Sabe, nós degredimos algo onde nós mesmos fazemos parte. Sendo que a nação brasileira, ela não é feita de um, dois, não. Ela é feita de todos nós, de mim, de você, de todos. Então se um erra, todos erram, porque nós estamos englobados juntos nessa nação. Sabe, então nós precisamos entender que falar mal isso não vai melhorar, isso vai piorar. Sabe, eu já escutei, nossa, o que será que vai ser das próximas gerações? Pare de pensar dessa maneira. Pense que da próxima geração que vai vir, vai viver coisas que a gente não conseguiu viver, que vai desfrutar de um país incrível. O Brasil é um país bonito, é um país lindo. Os brasileiros são pessoas incríveis. Sabe, se você ir para outros lugares, como por exemplo os Estados Unidos, as pessoas falam muito que quando os brasileiros vão para lá, que sentem falta desse negócio, da intensidade do brasileiro. Sabe, então nós precisamos nos atentar e dar valor aonde nós moramos. Aqui a gente não passa por furacão, por terremoto, a gente não tem esses problemas. Isa, mas a gente tem outros problemas, sim, que é possível resolver. É possível resolver. Você já escutou que a diferença começa em você? Exatamente, essa não é uma frase clichê, é a realidade. Quando você começar a ver as coisas diferentes, as coisas elas vão fluir. Sabe, talvez você tenha uma ideia brilhante, talvez a sua mente seja uma mente brilhante, talvez você vai trazer uma ideia para o mundo que vai salvar o Brasil. Sabe, mas aí você fica aí com as mãos pro alto só reclamando. Nós reclamamos demais. Nós reclamamos da vida, dos problemas, das coisas boas, de quem tem dinheiro demais, de quem que não tem, da fome, de tantas coisas nós reclamamos. Sabe, por exemplo, às vezes você tá na sua casa falando, eu não queria comer isso. Só que você tá reclamando de barriga cheia porque tem gente que nem tem metade do que você tem. Sabe, você tem uma cama quentinha, você tem uma casa, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem família. Tem pessoas que estão aí, sofrendo por não ter ninguém. Sabe, então nós temos essa facilidade de reclamar. Pouco se vê as pessoas falando coisas boas sobre o Brasil. E lembre-se, quando você está falando mal do Brasil, você está falando mal de você mesmo. Porque você faz parte dessa nação. Sabe quantas vezes você orou pelo Brasil? Quantas vezes você ficou noites em claro, clamando sobre o governo, profetizando coisas boas? Sabe, nós não fazemos isso porque a gente tem facilidade em falar mal, em ver o erro, em ver as coisas feias. Sabe, só que a gente não tem essa facilidade de falar o bem. Imagina se a gente revertesse isso, tanto que a gente fala mal, falasse bem. Sabe, nós temos que parar. As gerações futuras, elas têm que viver melhor que nós. Elas têm que aproveitar mais. Sabe, nós precisamos entender que as coisas fluem.
quando você enxerga coisa diferente. Sabe, a nação brasileira são cada um são mentes brilhantes. Até aquela pessoa que você fala, não, é impossível, não. Tem uma mente brilhante. Talvez você tenha uma ideia incrível que pode mudar o Brasil. Talvez eu tenha. Só que enquanto eu e você, a gente só ficar reclamando, isso não vai acontecer nada. E ainda você faz o Brasil ir pra trás. Não, sabe o que com o nosso foco? A gente tem que ter o foco de ir pra frente. Pare, eu tô cansada já de falar aqui no canal que a gente olha demais pra trás. Sabe, e quando a gente olha pra trás, o que vem pra frente a gente não consegue ver. O Brasil, ele tem olhado muito pra trás as pessoas, pelos erros que já passou. Sabe, errou ontem, ok, ficou lá ontem, o ontem é passado. Pare de querer reviver o que já passou. Sabe, é ponto final, a história acabou, passado é passado. Se você quer que seu passado ele seja futuro, não tem sentido, não existe isso. O seu futuro ele vai vir, o seu passado já passou. Sabe, e o Brasil, ele olha demais para os erros passados e ele não consegue enxergar o futuro bom que pode vir. Sabe, você quer ver uma coisa? Eu tava falando esses dias no carro com a minha família. Caramba, a gente escuta, nossa, esse ano não acaba. Nossa, eu tô cansada desse ano. Nossa, quanta coisa chata a gente viveu. Quantos problemas. Quanta gente saiu e entrou da nossa vida. Nossa. Escuta, você parou um minuto pra pensar que você conseguiu viver 11 meses? Que você conseguiu enfrentar as maiores batalhas da sua vida? Que você está vivo, que você está bem. Você chorou, você se machucou, você perdeu pessoas, você perdeu grandes amizades, mas você está bem, você conseguiu vencer. Sabe, então para de reclamar do ano. Sabe, para de reclamar das coisas, gente, para com isso de reclamar das coisas. Sabe, nós conseguimos viver 11 meses bem, a gente conseguiu passar pelos obstáculos, pelas batalhas, pelas guerras. Sabe, dezembro já tá aí, o ano já tá indo embora, a gente conseguiu vencer 12 meses quase. Tem noção? 365 dias, eu e você, nós estamos vivos. Tanta gente morreu, tanta desgraça, tanta coisa ruim aconteceu e nós estamos bem. Mas não, a gente só quer falar das coisas ruins. A gente só quer falar do mal, do que a gente... Sabe, para um pouco. Coloca no lugar, sabe? Se coloque no lugar das pessoas e lembre-se, quando você tá falando mal do Brasil, você tá falando mal de você mesmo. Você tá falando mal de você, do seu DNA. Você pode morar em qualquer lugar do mundo inteiro, que você ainda será brasileiro, porque tá no seu sangue. Nós precisamos nos orgulhar de quem somos. Nós precisamos nos orgulhar onde moramos, onde vivemos. Ah, mas tem tantos problemas. O que você faz para ajudar esses problemas? Quantas vezes você ajudou pessoas que passam fome? Quantas vezes você teve alguma ideia para ajudar pessoas? Porque falar é muito fácil. Falar que o governo, falar que as pessoas não prestam, é muito fácil. Agora, se colocar no lugar de ir lá e falar, não, eu quero ajudar, eu quero estar junto. Quem fez isso? O Brasil, ele só não tá mais pra frente porque a gente fica olhando para os erros. A gente fica olhando para a circunstância. A gente fica pensando que os problemas, eles são eternos. Não, foi como eu já disse, a tempestade ela vem, ela faz tudo que ela tem que fazer e ela vai embora. Isso é passageiro. Se a gente tem isso na cabeça, que as coisas são passageiras, a gente vai pra frente. Pare de julgar a sua nação, pare de julgar quem você é. Comece a olhar a nação brasileira com um olhar diferente. Comece a amar as pessoas. Comece a ter orgulho. Comece a ter ideia para salvar o Brasil. Quem sabe você não consegue.
Se você aprender a olhar a circunstância de um outro ângulo, você vai conseguir entender a razão do viver. Porque a gente tem muita facilidade de julgar, de falar mal. Mas de te falar bem. Eu quero te fazer um desafio. Acabe esse vídeo e fale bem, fale coisas boas do Brasil. Ver aqui no comentário coisas boas sobre o Brasil. Sabe, se orgulhe que você está vivo, que você está bem. Se orgulhe disso. Um beijão, sua vida. E outra coisa, sabe o que eu queria falar pra você? Escuta, nós estamos rumo aos 2.000 inscritos. Então eu queria que você fizesse uma coisa muito simples, muito simples. Acabou o vídeo? Ok. Vai aqui embaixo, dá aquele like, se inscreve claramente, mas clica aqui no compartilhar e manda pra geral, manda pra todo mundo, manda pro seu avô, pra sua tia, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu primo, seu amigo, manda no WhatsApp, manda no Face, manda no Instagram, onde você quiser, mas divulga. A gente tá rumo aos 2.000 inscritos, então me ajuda aí a chegar, porque sem vocês, o canal nem existiria. Um beijo, amo você, tenha orgulho do Brasil. Fale coisas boas sobre a nação.